tema de hoje é: o amor não é tudo que você precisa. O amor não é tudo que você precisa. Para a gente usar como base bíblica, a gente vai para Gênesis 29. Gênesis 29, para a gente poder ganhar tempo, a gente vai para a partir do verso número 14. Vai contar a história de Jacó. Jacó, quando se casa com, alguns vão chamar de Lia, outros vão chamar de Leia, algumas traduções aí, mas Jacó, ele se casa com as duas filhas de Labão, seu tio. Ele casa-se com Lia, vamos colocar o nome aqui, chamá-la de Lia, casa-se com Lia e casa-se com Raquel. Mas vamos entender um pouco essa história a partir do verso 14, do capítulo 29 de Gênesis, que diz assim, leio aqui na versão NVT, ok? Pode estar um pouco diferente da sua, mas acompanhe comigo por gentileza. Quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de um mês. Labão lhe disse: você não deve trabalhar de graça para mim, só porque somos parentes. Diga-me, qual deve ser o seu salário? Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou quantos anos? 7 anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: cumpri minha parte do acordo, agora dê-me minha esposa, para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e entregou Jacó, e Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa e Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, ele viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: o que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel, por que o Senhor me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Verso 30, Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito, mais que Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Bem, nós vimos semana passada, domingo, nós falamos sobre a idolatria, aonde aquilo que a gente mais deseja, aquilo que a gente mais quer e a gente consegue, Deus pode nos pedir, como foi na vida de Abraão. Desejou um filho, queria um filho, e Deus foi lá e pediu para que ele levasse o filho, para mostrar que nada deveria estar entre ele e o Senhor. E hoje nós falaremos um pouco sobre isso, né? E aí, para falar sobre isso, pode passar o slide, fazendo favor. Eu queria que você lesse comigo aqui, 1, 2, 3, vamos lá. Em busca de um amor verdadeiro, as pessoas fazem de tudo para encontrar seu par perfeito. Algumas pessoas isso não tem no Brasil, tá, irmão? Nós estamos falando do Japão, dos Estados Unidos, isso não tem aqui na nossa nação, ou tem? Pessoas por buscarem um amor verdadeiro, pessoas por buscarem ser amadas, elas se submetem a esses tipos de situações, como por exemplo, até mesmo humilhante, como nós colocamos aqui, em relacionamentos abusivos, aonde a pessoa sabe que o seu cônjuge, que a pessoa do outro lado, o seu parceiro, é abusivo nas palavras, quando não nas palavras, até mesmo fisicamente, agride essa pessoa, mas essa pessoa, mesmo assim, ela se submete a essas coisas. E aí a pergunta para nós é: por que essas pessoas suportam isso?
Por que que uma pessoa se permite passar por uma situação dessa, por um tratamento desse, por uma situação semelhante? E eu queria que nós passe aí o próximo slide, por gentileza. Por que que essas pessoas vai ficar um pouco meio que apagado aqui, mas, por exemplo, essas pessoas procuram no outro tipo de afirmação e aceitação profundas que só Deus pode se oferecer. Irmãos, preste atenção, a maioria de nós que estamos aqui, se contar aqui, eu acho que 95%, tivemos problemas relacionados à nossa paternidade. E se não tratar isso, se não ressignificar isso, paternidade, principalmente a paternidade, né, a maternidade, isso vai gerar problemas na sua vida. Vai gerar problemas. Eu falo porque eu nasci, não conheci o meu pai, não tive contato com meu pai, sofri muito por causa disso, e foi muito difícil ressignificar isso na minha vida, e até hoje, querendo ou não, coisas que vêm, a gente tem que lutar contra isso. E quando a gente olha para o histórico de Jacó, olha a família que ele saiu. Olha a família que Jacó saiu. Primeiro, a gente sabe que havia uma promessa que foi feita lá a Abraão, que a descendência de Abraão, né, seria multiplicada sobre a terra, e da descendência dele viria então o Salvador. E então, mediante a isso, quem nasce a partir de Abraão? Quem foi o filho lá? Quem foi pai de Jacó e de Esaú? Isaac. Isaac, ele vai fazer algumas predileções. Olha que interessante, irmãos. Por isso que a gente vai para a linha genealógica da coisa, a árvore, e a gente vai vendo por que Deus pediu a Abraão para que ele então que ele levasse o seu filho para o monte, para que não cometesse esse erro. Mas Isaac, ele comete esse erro. Ele faz algumas predileções dentro da sua casa, dentro da sua família. Isso gera um certo, apesar de que já tinha uma promessa sobre a vida de Jacó, havia uma promessa sobre a vida de Jacó. Jacó e Esaú nasceram juntos, e um nasceu agarrado no calcanhar do outro. Havia uma palavra, uma profecia sobre isso, e eles nascem. Mas veja que interessante, quando Isaac está velho, ele não consegue mais ver, a visão dele já não é mais saudável, ele vai liberar uma palavra, uma bênção geracional. E a mãe ouve o que Isaac vai fazer. Ele pede ao seu filho Esaú para que fosse até o campo. Esaú era um homem de caça, para que caçasse o animal, trouxesse a ele e fizesse uma comida. Esaú sai para fazer o que o pai pediu. A mãe ouviu, e secretamente ela vai até Jacó e diz: meu filho, olha, eu vou preparar para você aqui um guisado, uma comida, seu pai pediu a Esaú, e você vai levar para ele, você vai se colocar na posição de Esaú, você vai se passar como Esaú. E Jacó até diz assim: mas mãe, como que eu vou se passar como meu irmão? Porque o meu irmão é totalmente diferente de mim, ele tem pelos e eu não tenho. Então há toda uma trama por trás, né? Ele coloca ali pelos de animal no seu corpo, ó, para você ver como é que é as coisas, berço, está lá no berço, e ele vai e toma ali, e rouba ali a bênção do seu irmão. A gente sabe que Esaú ficou indignado com aquilo, ao ponto de perseguir o seu irmão vai embora, e vai parar na casa de Labão, né? Vai parar na casa de Labão, que era o seu parente. E aí fica essa pergunta, ou seja, Jacó tinha um monte de coisas mal resolvidas, coisas que ele não resolveu. Por exemplo, ele saiu de casa, brigado com seu irmão, passaram-se quantos anos para eles se acertarem? 15 anos. 15 anos, e aí eles se acertam, porque ele trabalhou aqui, 7, trabalhou mais 7, sim ou não? 14. Aí depois disso, o que acontece? Quando ele sai da terra de Labão, da casa de Labão, ele ouve que seu irmão estava vindo para pegá-lo, para matá-lo. E então ele tenta apaziguar a situação que a gente já sabe, a gente já conhece. Mas enfim, o que nós podemos entender aqui? Por que pessoas se permitem passar por esse tipo de coisa? Jacó era um filho que possivelmente não tinha uma afirmação, ele não tinha sido afirmado, porque quem que afirma a criança? É o pai afirma a masculinidade, o pai afirma quem a criança de fato é. Quando a gente tem essa ausência, isso gera um problema enorme na nossa vida. E Jacó aqui então, ele passa por esse período,
E aí a gente vai ver que isso vai resultar lá na frente. Por quê? Porque ele está disposto, não apenas porque ele ama, mas porque ele está dizendo, não, eu encontrei algo que vai me valorizar. Eu encontrei algo que vai me fazer ser aceito, afirmado. E por isso que ele vai trabalhar 14 anos. Porque quem de nós aqui vai trabalhar 14 anos para esperar uma pessoa? 14 anos, irmão. É muito tempo. Mas por não ter, e a gente se submete a muitas coisas, por não ter uma afirmação, uma identidade de quem nós somos, Jacó, ele se submete até mesmo ao engano do seu próprio tio, de Labão. Então o resultado é que essas pessoas, o que acontece com elas? Quando elas não têm uma afirmação, quando elas não têm uma aceitação, elas se tornam escravas do amor. As pessoas se tornam escravas daquilo. A pessoa vai lá, xinga, bate, maltrata, mas daqui a pouco a pessoa está lá de novo, porque ela é escrava daquele relacionamento. Ela é escrava daquilo, ela não consegue se desprender. E Jacó vai viver isso na vida dele, sabe? E a gente tem que entender que fazer do amor um ídolo significa que o outro te explore, outro explore você, outro explore as suas emoções, outro explore quem é a sua vida. A melhor coisa que a gente pode ser, irmão, é saber quem você é. Quando você sabe quem você é, você não deixa ninguém taxar você, porque você sabe quem você é. Mas Jacó tinha um problema de identidade, e é sobre isso que a gente vai ler aqui no texto. Queria que você ficasse com sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo de número 29. A primeira coisa que eu queria ver com você, pode passar. A primeira coisa que eu queria ver com você, pode ir. A gente vai falar sobre Jacó e Lia, mas a primeira coisa que eu queria ver com você é que Deus tem uma promessa. Através da vida de Abraão, Deus, ele tinha uma promessa de abençoar a descendência, a casa de Abraão, a terra de Abraão. Portanto, cada geração, a partir de Abraão, teria um filho que seria escolhido pelo próprio Deus. E Abraão gera Isaque. Anos mais tarde, a esposa de Isaque, Rebeca, engravidou de gêmeos, e Deus falou por meio de uma profecia, está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 23, olha a profecia: o mais velho servirá ao mais moço. A quem a profecia está se referindo? Que Esaú serviria a Jacó, era uma profecia. Esaú serviria a Jacó. Significava que o segundo filho gêmeo, ele havia sido escolhido para levar adiante daquelas pessoas a linhagem messiânica. Jacó havia sido escolhido por Deus, sabe? E por causa do favoritismo de Isaque, que a gente vê dentro da família, dentro da casa, Esaú, ele cresce, de qual forma? Ele cresce orgulhoso, ele cresce mimado, ele cresce voluntarioso, impulsivo, ao passo que Jacó, ele cresce cínico e ele cresce amargurado. Olha o problema aí. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Mas olha a família de Davi, olha o caos na família, olha o caos. Se você pegar a história de Davi, você vê um caos instalado na família do cara. Irmão estrupando irmão, o outro querendo matar o outro, perseguindo um pai, um caos instalado na família. Sabe, o que nós vemos através da vida desse homem? A primeira coisa que a gente vê é o anseio de Jacó. Vamos ler comigo aqui. Um estudioso da literatura hebraica enfatiza aos muitos sinais do texto que demonstram o quanto Jacó ficou o quê? Perdido de amores e dominado por Raquel. O homem queria porque queria. Eu li até o original, não vou nem citar o original para você aqui, que tem criança aqui. A forma como ele falou com Labão sobre Raquel, ao ler o original, totalmente diferente do que está no texto. Mas veja bem, o narrador, ele está nos mostrando o homem que estava dominado por quê? Por um desejo ardente, emocional e sexual por uma mulher. Ele queria porque queria Raquel, ele não queria Lia. Ele bateu o olho, e ao bater o olho, a primeira pessoa ali que ele deseja era Raquel. Ele desejou aquela mulher. É o que diz o texto bíblico. Sabe, o anseio de Jacó por conquistar aquela mulher. E às vezes a pessoa tem um anseio por conquistar outro, por desejar outro. E aí essa pessoa talvez é dominada por um desejo ardente, emocional, sexual, como Jacó foi. Foi dominado por aquele desejo. E qual era a razão disso? Qual era a razão disso tudo?
Porque Jacó tinha uma vida vazia. Quem é que te completa? Quando você não entende quem te completa, a gente vive uma vida vazia. A gente até casa, mas continua vazio. A gente até arruma um emprego dos sonhos, mas continua vazio. A gente até faz as viagens que a gente tanto sonhou em fazer, mas continua vazio, porque a única pessoa que vai completar você se chama Jesus. Nenhum relacionamento vai te completar suficientemente, nenhuma viagem dos sonhos vai te completar suficientemente, nenhum dinheiro que você ganhar nessa terra vai te completar suficientemente. Somente Jesus pode fazer isso pela sua vida. Mas Jacó se sentia vazio, jamais ele teve o amor do pai, e agora, por incrível que pareça, ele perdeu o amor de quem ele tanto amava, desejava e estava perto, que era sua mãe. Você vai ver pelos relatos da história que Jacó estava sempre próximo da sua mãe. Então Jacó nunca teve um encontro real com Deus, porque Jacó vai ter um encontro real com Deus no Val de Jaboque. Jacó nunca experimentou o amor real de Deus pela vida dele. Jacó nunca teve uma experiência com Deus. É por isso que muitas pessoas, irmãos, vão entrar em igreja, sair de igreja, eles vão fazer catecismo, vão fazer curso não sei de quê, vão fazer não sei o que lá, e essas pessoas nunca vão entender de fato quem Deus é, a não ser que ela tenha uma experiência profunda com Deus, um encontro com Deus, e aí ela vai entender quem de Deus de fato é. Jacó não tinha isso. E aí Jacó bota o olho numa mulher. E o que ele diz dentro dele? Bem, se eu tiver essa mulher, finalmente tudo vai dar certo na minha vida, que está tão miserável, né? Estou longe de casa, não tenho mais amor de papai, de mamãe, meu irmão, perdi a aliança com ele, agora tudo vai melhorar. Fala a verdade, quantas vezes a gente pensou assim, sim ou não? Se eu fizer isso, nossa, agora minha vida melhora. A gente colocou expectativas em coisas que a gente deveria ter colocado só em Deus. E a gente se frustrou com isso. Pode passar. Olha o que diz essa frase. Essa frase aqui é cantada em algumas canções americanas. Vamos ler juntos aqui. Você é ninguém até que alguém o ame. É verdade ou é mentira? É uma mentira. Você é ninguém até que alguém o ame. A única pessoa que você precisa receber de fato o amor dele é Cristo Jesus. Você é alguém, independente se alguém te ama ou não, independente se o seu pai e sua mãe te rejeitou, independente se as pessoas não quiseram um relacionamento com você, você se torna alguém quando você se encontra com alguém que é o alguém mais importante da sua vida. Esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nele nós somos amados. A mulher que estava no poço, a samaritana, estava em qual relacionamento? No quinto. E não se sentia satisfeita. Jesus disse: no dia que você provar de quem eu sou, nunca mais você vai ter sede. Sabe, você está procurando outros amores, mas até agora você não encontrou, você está no quinto. Mas no dia que você entender quem eu sou, você de fato vai se sentir amada. E aquela mulher sai dali sem ter feito um curso, sem ter que passar lá na escola teológica, e sai dali, chega em Samaria e começa a pregar o evangelho para aquelas pessoas. Por quê? Porque ela se sentiu amada. Essa frase é mentirosa. Você é ninguém até que alguém o ame. Por quê? Porque senão, se você entender que isso é uma verdade na sua vida, você se torna refém do amor dos outros, e nem sempre as pessoas vão te amar. Nem sempre. Irmãos, preste atenção. Jesus caminhou com 12 discípulos, sim ou não? A igreja de Jesus tinha quantas pessoas? Quantas? 12. No meio dos 12, 12 é pouca gente para cuidar, sim ou não? Mas olha para você, pensa bem, no meio dos 12, tem um que negou, tem o outro que traiu, tem o outro que tinha dificuldade em acreditar, ao ponto dos amigos que caminharam com ele 3 anos, falar: cara, Jesus ressuscitou, você acredita? Eu não creio. Não, rapaz, mas eu estou te falando, ele ressuscitou. Eu não creio, eu só creio se ele aparecer aqui, mostrar para mim as marcas nas mãos e eu tocar nelas, aí eu vou crer. Olha o tipo de pessoa que tinha lá.
E Jesus não se validava, não se valia do que os outros iam pensar ao seu respeito. Alguns irmãos, presta atenção, é muito pesado. Imagina, você é o Filho de Deus, presta atenção, você é o Filho de Deus, você foi enviado nessa terra para falar da palavra do seu Pai, do seu Senhor. Você está aqui para fazer o bem. Jesus está aqui, daqui a pouco diz, você é demônio, ela é demônio. Ele expulsa, porque ele também tem demônio, ele é um demônio. E eles começam a falar o que Jesus era, cada um vai taxando Jesus de um jeito, só que Jesus não estava nem preocupado com isso, porque Jesus sabia qual era a sua identidade. Por isso que lá no batismo, quem que aparece? Quem que aparece afirmando a identidade do Filho? O Pai. João Batista desce as águas, eis aí, ele é o primeiro a declarar, eis aí o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus desce as águas, uma voz vem do céu e diz, eis aí o meu Filho em quem tenho prazer. O Pai afirmando o Filho, o Pai afirma o Filho, eis aí o meu Filho. O Espírito Santo vem e repousa sobre ele como pomba. A Trindade junta os céus anunciando, ele é o meu Filho. Jesus não tinha problema com relação à sua pessoa, à sua identidade, porque ele sabia muito bem, tanto que Jesus vai afirmar dizendo assim, eu sei de onde vim e sei para onde estou indo. Agora, quem não sabe de onde veio, nem vai saber para onde está indo. Quem não sabe que foi gerado em Deus, preste atenção, irmão, nisso. Primeiro, Deus cria você no barro ou cria você nele? Você foi criado no barro ou foi criado em Deus? Você estava em Deus. Por quê? Ele cria um boneco. O boneco não fala, o boneco não move, o boneco não vê, o boneco não cheira, está no chão, inerte. Mas Deus sopra. Ali a palavra sopro, ruá. Fôlego de vida entrou, vida de Deus saiu dele, entrou no boneco, o boneco ganhou vida. Então aonde você foi gerado primeiro? Você não foi gerado na terra, você foi gerado no céu, você foi gerado nele. Sua identidade não é daqui, sua identidade não é terrena, sua identidade é celestial. E quando você entende isso, está tudo bem. As pessoas não te amarem, as pessoas, você sofreu alguma coisa na sua família, está tudo bem. Mas Jacó passou por isso. Ele passou por isso, mas havia uma palavra, havia uma profecia. Olha isso, nós cultivamos a fantasia de que se encontrarmos o nosso verdadeiro parceiro de alma, tudo o que há de errado conosco será curado. Se eu encontrar o amor da minha vida. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Esses casamentos muito românticos só existem em filme, irmão. Porque no dia a dia há problemas, sim ou não? Há adversidades. E olha a missão que Jesus deixou sobre os homens. Pedro escrevendo, dizendo, o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, e por ela se entregou. Tem marido que a mulher pede para ir passar uma roupa, para fazer um negócio, aí já reclama, bota comida em casa. Meu irmão, você não leu o texto? O marido, ele tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. A mulher tem que ser submissa ao seu marido, auxiliadora, companheira, adjuntora. E é assim, a vida do casamento é assim, a vida do casado é assim. São dificuldades, são problemas que a gente encontra. Não tem ninguém com casamento perfeito. Todo mundo tem problemas, eu tenho problema, você tem problemas. Mas a gente precisa ser sarado na nossa identidade. Precisa ser sarado. Vamos correr aqui, pode passar. Pode passar. Segundo, a gente vê o poder do amor. Olha o que disse C.S. Lewis. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Na década de 1940, Lewis ouviu de muitos seus pares na Academia Britânica que o sexo não passava de um apetite como um prato de comida. E hoje é diferente, irmãos? Não, hoje a pessoa faz sexo virtual. Olha para você ver, eu estava lá na academia, nem te contei isso, mas sabe de primeira mão. Não é ninguém que me contou, não é ninguém que me cantou,
né? Fique tranquila, só serei teu, ó amada minha. Mas chega um cara, um amigo meu, chega do meu lado e tal. Rapaz, você acredita que eu estava vindo para cá? Olha como é que as conversas. Você acredita que eu estava vindo para cá? E aí eu passei ali, tinha um casal ali no Big Mais. Aí o cara me chamou. Aqui, você é personal e tal? Não atendo com personal, mas sou personal. Você podia anotar meu número aí para ir lá em casa mais tarde? E ele me contando. Eu falei, mas aonde você quer chegar? É a mulher que o cara queria dar a mulher dele para você? É isso que você está querendo dizer? É isso, cara, você imagina. É o mundo de hoje, em que o homem chama outro para ver o seu cônjuge com outra pessoa, e está tudo bem. É uma comida qualquer. E o que muitas vezes, os relacionamentos dentro da igreja estão assim, pessoas se entregando e as pessoas vendo você como um prato de comida. Homens vendo, inclusive irmãos aqui da nossa igreja, né, a gente até fala isso com a juventude, que o pessoal ajuda os meninos, as mulheres aí. Não vá para a praia, não vá postar a foto e tal, aquela coisa toda. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque o cara não vai olhar o versículo, ele vai olhar você. Ajuda os meninos. Porque irmãos, porque nós não podemos permitir que essas coisas sejam levadas dessa forma. Sabe, o mundo de hoje está da mesma forma, e a gente vê o quanto o amor, esse poder do amor é perigoso. E aí o que Jacó vai fazer? O que Labão melhor vai fazer? Sabendo, olha, preste atenção, Jacó pediu para casar-se com quem? Com Raquel. Aí o que Labão fez? Labão foi lá, deu-lhe bebida, né? Bebedou o sujeito, esperou cair a noite. A mulher, naquele período, naquela época, ela ia cheia de véu. Então o cara não sabia, já estava para lá de Bagdá, não sabia o que estava acontecendo. De noite a mulher com véu para cara fora, foi para dentro de uma tenda, não tinha luz, não tinha nada, né? Achou que estava com uma coisa, estava com outra. Quando acordou de manhã, que olhou, falou, ai, que isso, não é Raquel, é Lia. Ô Labão, o que você fez comigo? Olha para você ver a trapaça. O que é o poder do amor? O que Labão vai fazer? Labão sabe que Jacó está dominado por aquilo, e ele vai trapacear. Ele sabe que Jacó foi fisgado pela sua filha. Ele sabe que Jacó está fisgado por aquele amor, dominado por aquele amor. Ele quer aquela mulher de qualquer forma. Então ele disse, eu vou enganar esse sujeito, eu vou trapacear esse cara. Ele diz, olha, eu posso até te dar Raquel sim. Está aí no texto, não está? Espere terminar a semana de núpcias, eu vou te dar Raquel, mas com um porém, você tem que trabalhar mais 7 anos para mim. Mais 7 anos. Pode tocar, Yuri, pode vir. Sabe o que Labão percebeu? Ele percebeu que o seu sobrinho estava devastado por aquele amor. E às vezes é exatamente isso que o diabo vai fazer. É isso que o inimigo vai fazer. Ele sabe que você quer tanto aquilo que ele vai usar trapaça. Ele vai trapacear, porque você está dominado, você está fisgado por aquilo. Eu já vi, irmãos, no mundo do crime, eu já vi pessoas morrendo por causa de mulher. Camarada perigoso, perigosíssimo, morrer porque se envolveu com a mulher que não era dele. Eu já vi o cara pagar para o cara 20 mil reais e assassinar o sujeito. O poder do amor, o poder, o quanto isso vai atraindo, quantos casamentos estão em frangalhos por causa disso, homens dominados por uma paixão, quantos casamentos estão deturpados, acabando por causa disso. E aí eu queria dizer para você, olha aqui, olha essa frase, vamos ler juntos, 1, 2, 3. O amor muitas vezes nos deixa cegos ao ponto de
não querermos encarar a realidade dos fatos. Alguém diz para você: não se envolva com essa pessoa, cuidado com isso. Rapaz, mas você está tão cego pelo amor, e você entra naquela enrascada. Olha para quem, eu sei que você não gosta de fazer isso, mas faça isso. Olha para essa pessoa que está do seu lado com muito carinho, com muito amor, e diga para ela assim: meu filho, minha filha, encalhado não é quem não casou, encalhado é quem casou errado. Quem casou errado está numa furada. O dia está acabando e de meu Deus, eu tenho que voltar para casa. A casa dele se tornou uma prisão. Ele quer jogar sinuca, ele quer ir para não sei aonde, ele quer sair com os amigos, ele quer ir para o futebol, ele quer fazer qualquer coisa. Ou a mulher quer ir para o salão, a mulher quer... Por quê? Porque encalhado não é quem está solteiro, é quem casou fora da direção de Deus. E agora só te resta uma coisa: você pagar o preço. Te resta pagar o preço. Mas quantas vezes eu falo que já aconteceu isso comigo. Você está cego pelo amor. Aí como eu amo fulano, ai meu Deus, essa pessoa de falar dele, eu sinto uma coisa aqui dentro de mim. Para com isso, velho. Daqui a pouco isso acaba, você já está casado com o outro, e você percebe que isso não era amor, não. Isso era uma fantasia. Isso era algo que você criou dentro de você. Sabe, irmãos, pode passar, para a gente poder encerrar. Terceira coisa, o que está escrito aí? A devastação da idolatria. Quais são as consequências desse tipo de idolatria? Qual a idolatria? Eu ficar perdido nesse amor. Porque alguém vai sofrer, irmão. Lia vai sofrer. Você queria ser a mulher de Jacó? A Lia? O cara está amando um e não ama outra. O cara tem relacionamento com um e não quer ter com outro. Imagina isso, você ficar no meio disso. Imagina que situação. Imagina um homem olhar para você com olhar de desprezo. Você viu que no texto aqui diz que os olhos de Lia eram sem brilho. Alguns estudiosos vão dizer que ela era feia mesmo. Os caras estão falando aqui nos comentários. Não, ela era ruinzinha mesmo assim, sabe? O cara olhou para Raquel e falou: opa, comparando ela com ela, eu quero Raquel. Imagina, irmão, não, mas pare para pensar. Imagine que situação, hein? Por natureza a gente não gosta de competição, sim ou não? Quem é que gosta de perder? Vai para a competição, vai competir, perdi. Não, eu gosto de perder, eu adoro perder. Agora imagine dentro de um relacionamento, a pessoa olhando para você e te desdenhando. Só de saber que o cara já casou com a errada, que a mulher sabendo que não era ela. Meu Deus. Olha a rejeição, irmão. Olha a rejeição. E é exatamente isso que a idolatria vai fazer. Ela vai devastar esse tipo de idolatria. Vamos ler juntos aqui? Nossos temores e esterilidade interiores fazem do amor um narcótico, um modo de nos automedicarmos. Viciados sempre fazem escolhas tolas e destrutivas. A gente usa esse meio como se fosse uma espécie de um narcótico, algo que me dá prazer. E se eu faço uso desse meio, eu sempre vou escolher de uma forma tola e de uma forma destrutiva. E o que a gente vê? Pode passar. O desastre de idolatria na vida de Jacó. Pode ir. O desastre de idolatria na vida de Jacó. Vamos ler juntos ali. Raquel não era apenas a sua esposa, mas agora não é mais só minha esposa, ela é a minha salvadora. Às vezes a gente não coloca relacionamentos assim nesse ponto, sim ou não? Não, fulano é o meu assim, é o meu herói, é tudo para mim. Ele passou a amar tanto Raquel e desprezar a Lia, que ele está colocando a mulher não apenas como sua esposa, mas como uma espécie de salvadora daquele relacionamento. Então veja bem, ele adorava e privilegiava os filhos de Raquel em detrimento dos de Leia, destruindo e afligindo o coração de todo mundo. Ele vai repetir o que ele viu dentro do contexto familiar. Presta bem atenção, irmão.
Nós temos psicólogos aqui, tem pessoas, muito mais do que maldição hereditária, é herança hereditária. Tem gente que está mais com medo de maldição hereditária, porque eu particularmente, se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E Deus diz que a bênção é até 1000 gerações, muito maior do que as maldições. Mas existe herança hereditária, o que sua avó passou para sua mãe, para o seu pai, que passou para você, e que se você não tratar, preste atenção, vai passar para os seus filhos. Seus filhos vão passar para os seus netos e vai embora. A gente brinca com isso. Aí a pessoa diz, eu não preciso ir no consultório, eu não preciso fazer consulta, eu sou... Meu irmão, identificou alguma coisa? Não está conseguindo tratar espiritualmente, não está conseguindo ressignificar isso, procure um profissional, procure alguém, porque isso vai resultar em problemas na sua família, nos seus filhos. É o que nós estamos vendo aqui. Vai passando de geração em geração, de geração em geração. Eu quero correr aqui para a gente encerrar. Pode passar. Olha o desastre da idolatria na vida de Lia, porque Lia idolatrou aquele homem. Eu quero esse homem, eu quero satisfazer esse homem, eu quero que esse homem seja feliz, eu quero fazer ele feliz. Tentando encontrar, vamos ler juntos aqui, a felicidade e uma identidade por meio de valores familiares tradicionais, Lia havia apoiado todas as suas esperanças e sonhos no marido. Abre a sua Bíblia aí para a gente poder encerrar. Versículo 31, capítulo 29. Olha o que acontece. A gente está pensando que é brincadeira. Olha o que acontece aqui, ó. A pessoa está tentando se sentir amada. E eu já vi isso com os meus olhos. Gente que falou, eu vou engravidar dele para ver se ele me ama. Olha o que está acontecendo aqui no texto. Eu vou te mostrar o texto bíblico, verso 31. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Então Deus, eu vou dar filhos para essa mulher. Deus viu que ela não se sentia amada. A mulher sentia, se ela não se sentia amada, ela se sentia amargurada, triste, não é? Aí olha o que diz o texto. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho. Deus viu, agiu de misericórdia. Mas olha a mulher, olha o pensamento da mulher. Lia engravidou e deu à luz um filho. Chamou de quem? De Rúben. Pois disse, o Senhor viu minha infelicidade, e agora meu marido vai me amar por causa da criança. Colocou expectativa no filho, idolatrando um relacionamento. Agora eu me sinto amada. E você sentiu? Não. Vamos para outro texto, verso 33. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente. Viu que não se sentiu amada, ela percebeu. Deu à luz outro filho e chamou de Simeão. É ela que está dizendo. Pois ela disse, o Senhor viu que eu não era amada. Ou seja, o Senhor viu que eu não era amada e me deu outro filho para ver se ele me ama. Expectativa errada de novo. Mas não bastou 2. Vamos para o próximo. Versículo de número 34. Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz outro filho, chamou de Levi, pois disse, certamente dessa vez meu marido, agora sim, meu marido terá afeição por mim, pois eu dei. Ela está dizendo, e agora o ponto exclamativo, eu dei para ele 3 filhos, não é possível que esse homem não vai me amar. Vamos para o próximo. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho e chamou de Judá, pois disse, agora louvarei ao Senhor. E o que tem no texto? Agora isso é uma revelação. Olha para quem está do seu lado, essa pessoa bonita, maravilhosa, cheirosa que está aí, e diga para ela assim, quantos filhos Lia teve? Vão, me ajuda a pregar. Quantos filhos Lia teve? 4 filhos. 3 filhos, Edivaldo, foi para tentar querer a atenção do marido, conquistar a atenção do marido, porque idolatrava aquele relacionamento.
Os 3 filhos, ela está dizendo as mesmas coisas. Agora ele vai me amar, agora eu vou me sentir amada. Mas no 4º filho, o que acontece? Ela já não exalta mais o marido, ela exalta o Senhor. Presta atenção nisso, que isso aqui é forte demais. Existem 2 nomes na Bíblia, presta atenção aqui. 2 nomes, quantos nomes? 2 nomes na Bíblia para chamar Deus. Isso os judeus faziam, 2 nomes. E somente um nome de fato estava na boca dos judeus. O outro nome estava na boca de todos os povos. O primeiro nome era o nome de Iavé. Iavé era o nome que somente os judeus proclamavam. Quando Deus aparece em Êxodo, presta atenção, em capítulo 3 de Êxodo, e Moisés pergunta: quem eu vou dizer que me enviou lá? Porque o povo não vai saber. Ele diz: quando perguntarem para você, diga: o eu sou te enviou. Iavé, o eu sou o que sou. O nome Iavé é somente um judeu podia proclamar. Agora tinha um outro nome, que era Elohim. Elohim era o nome que estava na boca de todos os povos. Quando essa mulher, ela está dizendo aqui, ó, olha o que diz o texto: agora louvarei ao Senhor. O que ela está dizendo? Ela está dizendo: agora louvarei Iavé, agora louvarei o único Deus, agora louvarei o meu marido. Ela não está dizendo que está na boca de todo mundo, porque agora ela mudou a sua dependência. A sua dependência não está mais em Jacó, a sua dependência está no seu marido, no Senhor que fez. Você pode dar glória ao nome de Jesus Cristo. Ela já não estava mais dependente daquele sentimento, daquele amor. Eu quero, para a gente correr, pode ficar de pé, pode passar. Olha o que disse Lewis. Vamos ler juntos, 1, 2, 3, pode ficar de pé. Se descubro em mim um desejo, vamos ler juntos, que nenhuma experiência neste mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo, algo sobrenatural, algo eterno. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Não mendigue amor de ninguém, não mendigue, você não precisa disso. Oh meu Deus, você já tem um amor que foi derramado sobre a sua vida, você já tem um amor de Deus por você. Você não precisa de mais um filho para se sentir amada, você não precisa de mais uma coisa, mais um relacionamento, mais isso, mais aquilo. Você só precisa entender quem é o seu amado, quem é o seu Senhor, quem é o seu Deus. Não colocar suas expectativas nisso, mas buscar ao Senhor. E por fim, pode passar, havia uma promessa, através de quem? Do 4º filho, através de Judá. Eu quero que você seja profeta, porque eu vim aqui hoje assim, na base profética mesmo. Eu quero que você seja um profeta de Deus agora para quem está do seu lado. Diga para essa pessoa: se você não se submeter às coisas deste mundo, se você não se submeter, enquanto você ficar submetido a essas paixões, essas coisas, você não vai viver o propósito de Deus. Mas na hora que você começar a olhar para Ele, é Ele, tudo por Ele, tudo para a sua glória, Deus vai fazer nascer de você uma promessa. Deus vai fazer nascer de você algo que vai impactar geral. Por favor, tem alguém aqui que está entendendo isso? Sabe quem é Judá, irmão? Faz parte da linhagem do Messias. Lia pode não ter sido amada por Jacó, mas foi amada por Iavé. Lia pode ter terminado os seus dias não recebendo muitos abraços, mas está na história e pode contar: o meu filho faz parte da descendência messiânica, o meu filho faz parte da descendência do Messias. Ele me agraciou, Ele abençoou a minha madre, abençoou meu filho. Você está aqui essa noite, você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia, você pode glorificar, você pode exaltar a Deus por isso. Eu estou profetizando para alguém aqui que Deus está dizendo: eu vou fazer algo através da sua vida. Pode passar. Eis o poder. Quem quer vencer todas essas coisas? Quem aqui quer sair disso, romper disso? Eu não quero ser dependente de nenhum tipo de amor, a não ser do amor verdadeiro. Eis aí o
poder para nós vencermos todas as nossas idolatrias. Eu quero que você assim prepare seu pulmão. A gente vai ler juntos em alto e bom som até 3. E nós vamos ler isso aqui. É 1, é 2 e é 3. Muita gente no mundo não encontrou um parceiro romântico e precisa ouvir o Senhor dizer: sou o noivo verdadeiro. Todavia, não é somente quem não tem um cônjuge que necessita enxergar em Deus o nosso cônjuge perfeito, mas também quem o tem. Se você se casar com alguém esperando que ele seja um Deus, é inevitável que alguém o decepcione. Não coloque sua expectativa em pastor, não coloque a sua expectativa em líder, não coloque a sua expectativa em igreja, não coloque a sua expectativa em homens, não coloque a sua expectativa no seu esposo, na sua esposa, no seu marido, no seu filho, não coloque a sua expectativa em dinheiro, não coloque a sua expectativa em fama, não coloque a sua expectativa em nada disso. Coloque a sua expectativa dele no seu amado, no seu noivo, no seu verdadeiro Senhor. Ele jamais vai te desamparar. Ele é o Senhor da sua vida. Pode passar. Só que esse tom é baixo para mim, então tem que ser lá. O Espírito de Deus disse ao meu espírito: filho, nessa noite eu quero quebrar todos os amores, todos os altares que foram construídos de idolatria. E eu quero que essas pessoas só amem a mim, somente a mim. Não que você não deva amar o seu cônjuge, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é: o amor a Deus tem que ser a maior do que o amor pelo seu cônjuge. Eu amo minha esposa demais, mas mais do que ela, eu amo a Deus. Eu amo muito pessoas, eu faço tudo por pessoas, mas muito mais do que pessoas, eu amo a Deus. Muito mais do que minhas amizades, eu amo a Deus. Se for preciso abrir mão, eu vou abrir mão. Se for preciso fazer qualquer coisa, eu faço, porque eu sei de onde Ele me tirou, de onde Ele me arrancou. Eu sei que Ele me amou muito, e o fato de eu estar aqui hoje é porque eu fui muito amado por Ele. Então eu quero te convidar essa noite, a essa igreja, a essa casa. Nós fazemos um pacto aqui neste lugar e destruímos esses altares, e que somente o amor de Jesus se chama. E se você nessa noite quer abraçar esse chamado, entender que somente esse amor de Cristo Jesus te chama, sai do seu lugar e vem aqui à frente para nós orarmos juntos. Vem aqui à frente para nós orarmos juntos. E o Espírito de Deus trouxe ao meu espírito que algumas pessoas aqui que passaram problemas familiares, coisas que não fechou lá atrás, Deus quer quebrar isso na sua vida. Deus quer quebrar esses altares, essa dependência. Eu queria que ao momento que a música fosse tocada agora, você viesse aqui para nós orarmos juntos. Nós vamos orar juntos.